não é o que tu estava buscando dentro do teu processo. Então, hoje, quando chega um lead para nós, o lead é aquela pessoa que ainda não conhece a tua empresa, que ainda não tem nenhum relacionamento contigo. É uma pessoa que quer saber mais sobre o teu projeto, tá? Deixa eu só pegar meu mapa aqui. Então, assim, ó, esse... Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Mário, até se tu puder aumentar e tu ir abrindo por já etapa, porque daí fica mais visual. Show de bola. Vamos lá, nós recebemos esse lead, a pessoa foi lá, clicou no anúncio de vocês, veio por uma influenciadora de algum do Instagram e ela quer entender melhor ali como que funciona a revenda consignada, tá? Um ponto, quando chega um lead, quanto mais rápido tu responder, maior é a taxa de que ela vá fazer o cadastro contigo e quanto mais rápido tu responder nesse pós também, maior é a chance dela passar a documentação para te fazer a entrega dessa maleta, tá? O que nós temos aqui como um ponto que alguns empresários, inclusive já aconteceu na mentoria, de uma mentorada vir e passar, eu demoro 24 horas para responder, porque da pessoa pensa que eu tenho muito trabalho aqui. Só que daí o que ela estava reclamando? Ela não estava conseguindo fechar novas revendedoras, estava vindo volume e ela não conseguia efetivar. Então, assim, essa é uma etapa muito crítica, porque a pessoa foi lá, viu um anúncio teu, ela clicou. Só que aí começa a bombardear o Instagram dela com anúncio de várias outras empresas. Então, aquela empresa que se colocar à disposição, responder ela mais rápido, tirar as dúvidas mais rápido, realmente começar um relacionamento com aquele lead, é a que vai se sobressair, com certeza o lead vai se sentir mais à vontade para estar fechando com essa empresa. Então, esse é um ponto, assim, primordial de todo atendimento. Entregar bastante atenção e tentar resolver o problema daquela pessoa, que no caso ali vão ser aquelas dúvidas pontuais de como que funciona, o que ela tem que fazer para revender, enfim, esse é o momento que tu tem que se abrir e tá passando todos esses pontos ali para o teu lead, tá? Então, chegando, tu vai criar esse teu relacionamento e fazer essa apresentação. Quem que é a tua empresa? Qual que é o teu diferencial? Quais os benefícios da tua marca? Quais são os deveres das revendedoras? Isso é um ponto que, às vezes, os mentorados, naquela ânsia de ter uma nova revendedora, acaba não falando, não passando para elas os deveres delas, que é a questão do pagamento em dia, dos acertos em dia, e acaba deixando. Então, assim, chega num ponto, logo mais para frente, ali, nas atas de acerto, às vezes a revendedora nem recebeu dos clientes ainda, fica aquela coisa, eu não sabia, tu não me falou. Então, dentro da nossa empresa, o que a gente passa para todos os mentorados é que tem que ser muito claro com as pessoas desde o início, porque não fica o dito pelo não dito. Até nós enviamos o material aqui para as nossas revendedoras, para os nossos leads, depois eu vou compartilhar com vocês também, porque eu acho bem importante, quanto mais informação a gente passar para essas pessoas, tanto por áudio, tanto escrito e tanto por um material, é melhor para depois ela não falar, mas eu não sabia. Não, tu sabia, eu te mandei escrito aqui, eu te mandei esse material. Eu vou compartilhar com vocês também ali para vocês terem uma noção, um material bem simples que eu criei no Canva, onde tem todos os pontos aqui do nosso trabalho, os deveres, os benefícios das revendedoras. Então, quando chega esse lead, como que a gente faz o atendimento aqui? Oi, tudo bem? Eu vi que tu chegou aqui por meio de um anúncio nosso, querendo saber mais sobre a nossa revenda, e eu gostaria de saber se você já tem alguma experiência, se você já trabalhou anteriormente, mas já vou aproveitar aqui também já para te explicar como que nós trabalhamos hoje com a nossa revenda. E aí nós explicamos todos os pontos. Hoje a nossa... E se tiver o nome da pessoa no WhatsApp, a gente sempre chama pelo nome também, porque isso já cria uma aproximação maior, porque ela já vê que não é um áudio genérico que tu está mandando para todo mundo também. Então, Dona Maria, hoje a gente trabalha com comissão de 20% a 50%, nós sempre vamos fazer trocas mensais da tua maleta, tu vai ter a opção de fazer parcelado para as tuas clientes, tu vai ter um benefício aqui, se tu vender X reais esse mês com a primeira maleta,
eu já vou te dar um presente, enfim. Ali a gente já começa a passar o todo do nosso funcionamento da empresa para que realmente ela vá entendendo todos os pontos. Se tu tiver prova social, então o que é essa prova, Mari? Um depoimento de alguma revendedora tua, seja por vídeo, seja por foto, e se tiver no Instagram, melhor ainda, porque a gente vê que quanto mais também o teu Instagram, que a gente já conversou na aula passada, inclusive com o Instagram da Aline ali como exemplo, quanto mais humanizado for o teu Instagram, mais fácil é essa conversão também, porque ele vai entender, existe uma pessoa no Instagram, existe uma influencer no Instagram, existe uma pessoa que está falando comigo na empresa, então torna tudo mais humanizado. E hoje a gente já passou por o nosso mercado em si, né, foi para a parte do atendimento, era humanizado, aí foi tudo com IA, agora está voltando para o humanizado, e a gente está vendo que as pessoas necessitam essa proximidade a mais conosco. E é aquele ponto que eu passo todo dia aqui para as minhas funcionárias. Se tu não atender bem desde o início, vai ter outra empresa que vai atender bem. E aí começa a gerar muito custo para a empresa, porque tu foi lá, tu criou toda uma estrutura de marca, tu criou um bom Instagram, e aí tu vai morrer ali com essa revendedora, com esse lead, na hora do atendimento inicial. Então, assim, quando a gente fala que a estrutura ela é bem casada, é porque realmente todos os pontos importam, até mesmo aqueles que a gente acha que não vai trazer resultado. Então, tu fazendo essa parte de apresentação inicial para o teu lead, a gente vai para a parte do formulário. O que acontece aqui? Tem muitas pessoas, principalmente público B e público C, que é o que hoje a gente frisa aqui dentro da nossa empresa, eles têm um pouquinho de receio de passar a documentação e de preencher um formulário. Então, por isso que a gente tem essa conversa até para quebrar aquele primeiro gelo. Quando a pessoa entendeu, e aí, beleza, eu entendi, então eu vou querer revender, como é que eu faço? Daí tu já vai passar para ela, olha, eu vou te mandar aqui o nosso formulário, mas se tu quiser, tem a opção também de tu me passar os dados aqui pelo WhatsApp, que eu mesma já preencho o formulário para ti. A gente vê que a maioria das pessoas preferem preencher o formulário porque não gostam de passar os dados pelo WhatsApp. No final, a gente sabe que os dados vão vir todos para nós mesmos, né? Mas é realmente de dar essa opção para a pessoa. Porque às vezes alguém está com mais pressa, já prefere mandar tudo ali e resolver. Mas a maioria sempre vai preencher o formulário. O nosso formulário, eu vou disponibilizar ele para vocês, porque a gente até já fez umas reuniões individuais ali com alguns de vocês, já deu uma olhadinha nos formulários, e a maioria vem com aquele formulário extenso, com um monte de perguntas, que daí a gente pergunta, tá, mas por que tu pede isso para a pessoa? Nem ela mesma sabe, ela vai lá, copia de alguém o formulário e só replica. Então, esse formulário que nós criamos, ele é baseado realmente nos dados que nós precisamos saber para entender se aquele lead, se aquela pessoa é o perfil que nós estamos buscando para dentro da nossa operação. Pode falar, Babi. Eu tive uma experiência assim, agora, né, eu comentei com vocês que eu estava fazendo contratação de consultoras, e exatamente na hora que pede a documentação é a hora que elas somem. Elas E aí, o que eu bolei aqui, né, que daí começou a dar certo? De eu falar para elas virem para o escritório e trazer a documentação na hora, para a gente fazer na hora, né, porque assim, o anúncio que eu fiz foi aqui para minha região, já contando com elas virem até mim, né? E aí ficou melhor. Daí eu percebi que elas pararam de sumir, e aí foi, assim, algo que me ajudou, né? Porque no começo eu fazia essa apresentação, conversava, e a maioria respondia, a gente conversava ali por áudio e tal, e aí na hora de pedir a documentação, era a hora que elas sumiam, não me respondiam mais. O número E só aí, ou algum documento físico? Só o número? O documento. não, eu pedi a documentação para fazer o contrato, né? Sim, o CPF só, Tá. só o número. Não, a O foto, né? documento, Aline, Não, tá. tu precisa do normalmente eu peço a documento foto. completo. Normalmente eu Até peço a para dar um foto, daí feedback do aqui, Maria. CPF, né? Para complementar aqui, Babi. Pode falar. Sim.
Então, normalmente eu peço a foto, né, do RG CPF, comprovante de endereço, né, que é o que a gente precisa para fazer o contrato, mas aí a maioria sumia. Daí agora deu certo, aí eu comecei a falar, né, vem até aqui, a gente bate um papo, você tira mais as suas dúvidas, né, você vai ver a maleta, e aí você já traz a documentação, a gente faz o contrato. Daí começou a dar mais certo. Esse é um ponto Quem que eu ia... quem depois tem você o vai falar a mesma espaço... coisa. Pode falar. Deixa eu só complementar ali, já que tu está apresentando toda a reunião, tu dá um intervalinho. Quem tem o espaço físico, isso ajuda muito. Agora, quem não tem espaço físico, eu vejo que muitos ali que chegam antes da mentoria barra muito nesse processo. Quem faz tráfego pago, muitas vezes, o resultado fica muito mais caro porque a pessoa barra nesse ponto. Então, o que nós fizemos aqui na empresa, onde basicamente 100% de quem é aprovado, nós colocamos no processo. Antes de pedir documentação, é que nem a gente fala, é um jogo, a gente entrega uma coisa e pega a outra. Foi aprovado o cadastro, a gente vai lá, as meninas já têm as maletas que ficam pré-prontas no escritório, elas pegam a maleta que está pré-pronta e elas já mostram para a revendedora e pergunta também ali o que ela busca dentro da maleta dela. E ela implementa isso dentro da maleta dela, todas essas peças a mais que ela quer e mostra. Viu, já deixei tua maleta pré-pronta, faz um vídeo, faz foto, e qualquer dúvida que tu tenha, tu pode me pedir aqui para nós estar integrando dentro da tua maleta. Daí o que ela vai fazer? Ela vai realmente ver que aquilo é real, vai ficar satisfeita com esse processo, e daí depois disso, que já tá, ela já escolheu a maleta, ela já está se sentindo com aquela maleta, tu solicita para ela os documentos só para concluir o cadastro, entendeu? É uma Solicita quais uma documentos? Só o CPF? No fim, eu não me liguei nessa parte. Só tô botando os Aline, que bom que tu tá aqui, Aline. Tu não me mata do coração. Espera aí que É que a assim, gente vai chegar. as 5 maletas que eu entreguei foi só para o pessoal da família. Agora eu vou começar a organizar as desconhecidas, que foi o que entrou pela influencer. Beleza. Daí eu não conheço esse pessoal. A partir de amanhã eu vou começar a consultar lá no CDL, né, da minha cidade aqui. Vou deixar tu E falar. daí, aprovando o cadastro, eu entro em contato e peço documentação, então. Isso, nós vamos passar por todo esse caminho que o Fred falou. Só ali, a Fabrícia já colocou 7 novas revendedoras desde a nossa reunião. Massa, Fabi. Vamos crescer esse número de revendedoras aí. Então, vamos lá. Chegamos na parte... O formulário eu vou disponibilizar também para vocês. Vou colocar lá no material. Esses materiais aqui eu também já deixei tudo pronto lá. Depois eu vou subir só a nossa aula gravada, tá? O que acontece ali? Esse caso da Babi é de praxe que chega para nós. E quando a gente vai entender o formato que a pessoa está trabalhando, é realmente isso. Tem mentorados que pedem a documentação lá no início, já com uma mensagem automática. Quem hoje em sã consciência, no mundo que a gente vive, que vai te passar a documentação, que vai te mandar foto de um monte de coisa, sem te conhecer. Então, por isso que a gente tem que manter um relacionamento, conversar com a pessoa. E quando eu falo conversar, não é mandar texto pronto. É tu pegar o teu telefone, chamar, falar. Tenho mentorados que gostam de fazer videochamada, só que esse é um outro ponto. A gente vê que breca muito. Por quê? Quando é uma pessoa... e tem uma ocupação, tá o dia inteiro trabalhando, ela não tem como parar o que ela tá fazendo para ir lá fazer uma videochamada para ouvir outra pessoa explicando. Aquela que oferecer um caminho mais fácil e mais rápido, com certeza ela vai fechar com aquela empresa. Então, tu sempre tem que estar de olho no perfil das pessoas que estão chegando ali para ti também e criando formas de passar por aqueles obstáculos, que nem a Babi, viu que não estava dando certo dessa forma, solicitando documentação, ela trouxe para perto dela ali para retirar a maleta, mas tem pessoas provavelmente que não vai ter essa disponibilidade de ir até o teu espaço. Temos muitos mentorados aqui que a maioria não tem espaço físico. Então, nesse passo a passo que a gente está apresentando aqui para vocês, é justamente já pensando nesses pontos, principalmente de documentação, que é o que vai pegando, assim, no negócio dos mentorados. Então, aqui, a pessoa, ela preencheu ali o formulário. O que a gente analisa dentro do que nós solicitamos hoje, tá? Nós entendemos, assim, o que é um perfil bom hoje, Mari? Hoje nós buscamos mulheres, tá?
não aceitamos homens, isso é dentro do nosso negócio, tá? Entre a idade ideal, entre 25 a 55 anos. Mari, vocês não aprovam meninas de 18 anos? Aprovamos. Entre 18 a 25 anos, a gente usa mais critérios para aprovação. Por quê? 18 anos são meninas que acabaram de fazer ali, liberar o CPF, e dependendo da realidade que ela vive, às vezes a família inteira já está esperando para ter uma oportunidade para fazer uma conta no nome dela. Então, vai lá e pega tudo que consegue nesse período ali que ela liberou o CPF, e aí depois já começa a inadimplência. Então, meninas nessa faixa de idade, que elas também não têm um poder, não tem uma vida estruturada ainda, às vezes são meninas novas estudando, a gente cuida muito da parte total ali do perfil delas. Então, assim, se for uma menina que está estudando, mora num lugar bom, que trabalhe fora, que tenha relacionamento, a gente entrega uma maleta, mas a gente ajusta sempre a quantidade de mercadoria que a gente vai estar disponibilizando para ela. Por exemplo, apareceu uma menina aqui para nós, já faz uns 3 anos que ela está vendendo, e ela estava recém com 18 anos, ela estava fazendo faculdade de Direito, estava trabalhando no fórum, e ela falou, eu já vendo produtos de beleza, eu estou procurando uma marca de semijoia, só que eu vendo para advogadas, eu vendo para juízas, eu vendo para o pessoal aqui do fórum. O que as minhas meninas entenderam? Que ela tinha potencial de vendas. Então, elas foram lá, fizeram uma maleta pequena, mas colocaram peças bonitas, peças de valor agregado maior, e a menina vende todo mês mais de R$5.000 para nós. Então, é a questão de ajuste de público, já é diferente do que aparecer uma menina para mim, 18 anos, com 2 filhos, que só o marido trabalha. Esse é um perfil que eu já não entrego uma maleta. Por quê? Hoje a gente sabe que está tudo muito caro. Se um filho adoecer, ela vai usar o dinheiro que ela tem em mãos para ir lá comprar um remédio, ou se faltar alguma coisa dentro de casa, e quem que ela vai deixar de pagar? Nós. Então, tu tem que cuidar muito dentro desse formato. Então, sempre 18 a 25, olhar onde ela mora, olhar se ela estuda, se ela trabalha fora, quantos filhos ela tem, porque o filho hoje ele é um fator limitante, porque a gente sabe ali como que está a situação. Então, a gente cuida muito disso. De 25 a 55, a gente também vai entendendo ali como que é o perfil total dela também. Trabalha fora, onde ela trabalha, onde ela pretende vender as mercadorias. Um fator ali essencial, se tiver restrição entre 18 a 25 anos, a gente não aprova. Entre 25 a 55, o que a gente faz? É um perfil muito bom que chegou para ti, e a pessoa falou, olha, eu tenho uma restrição de telefone que eu já paguei e não tiraram meu nome ainda do Serasa. A gente vai lá, faz análise, gostamos do perfil dela, faz a consulta no SPC, aí vimos que realmente existe aquela restrição, somente aquela, e dentro do processo da SPC, a gente tem como entender o score 12 meses daquela pessoa, então ver como no último ano foi o relacionamento dela ali com as compras e com os pagamentos, e também nós conseguimos ver o índice de pontualidade de pagamento, que é como ela faz o pagamento das contas do dia a dia dela. Então, água, cartão de crédito, energia, empréstimo, tudo isso a gente consegue ver se ela paga dentro do mês, se ela paga em 90 dias, se ela paga em 120 dias. Então, a gente consegue ter essa métrica. Porque, assim, a pessoa tem um bom perfil, ela tem somente essa restrição, que ela já tinha nos avisado, e ela paga as contas dela todas em dia, faz sentido o que ela fala, entendeu? Então, a gente não generaliza um perfil, a gente estuda perfil por perfil. Pode falar, Babi. Como que vocês fazem essa consulta do SPC? Porque uma vez eu entrei para tentar ver, né? Ele aparece como você tem que pagar, né? Uma mensalidade, ou vocês fazem por outro lugar? Não, hoje é que o SPC é diferente em cada lugar do Brasil. Aqui em Santa Catarina, a gente tem que se associar ao CDL e nós pagamos. Mari,
Mari, só para complementar essa parte. O SPC, ele é vinculado em todo o Brasil ao CDL. Ao CDL, né? Então, para te consultar o SPC mesmo, é no CDL da tua cidade. Basicamente, quase em 99% do Brasil tem. Tem algumas cidades que não tem câmara dos dirigentes lojistas. Mas daí até mesmo nós tivemos alguns mentorados, acho que em São Paulo, né? Cidades próximas ali que não tinha, eles foram na cidade vizinha e conseguiram. Interior. Mas nesse ponto ali é pelo CDL. Nós não gostamos, que eu digo eu e a Mari, nós não gostamos do Serasa. Por quê? Nós tivemos mentorados que tiveram muito problema, não foi um nem dois, foram vários. E de consulta errada, e ter valores absurdos, de não ter suporte quando tem algum problema. E o SPC, normalmente, tu consegue resolver de forma regional, eles te auxiliam em todo o processo de consulta, então é um ponto ali bem importante que o SPC consegue te auxiliar nesse ponto. Na questão ali, Mari, tu vai estar explicando ali, não quero cortar o teu raciocínio, essa parte ali da consulta, o que nós utilizamos. Sim, aqui, ó, só para... Aqui foi o que eu já expliquei, então, o perfil que nós não aprovamos. Quando tem restrições, quando é um público D e E, que é aquele público que tem maior probabilidade de trazer uma inadimplência ou de sumir com uma maleta tua. Meninas entre 18 a 25 anos, nós não aprovamos caso tenha filhos. Um filho ainda, tu consegue relevar dentro daquele formato que eu expliquei para vocês, que mora em um lugar bom, que trabalhe fora. Por exemplo, a nossa funcionária, ela tem 21 anos, ela tem um filho, ela trabalha fora, ela tem um vínculo de amizades, ela vende para nós também. Então, assim, é muito de tu entender quem é o perfil, como é o perfil dessa pessoa, tá? E eu coloquei assim, lugar ruim, a gente sabe, todo mundo sabe na sua região que tem lugares ali que é mais perigoso. Por exemplo, nós tínhamos um funcionário. Eu já olho ali, Fabi. Nós tínhamos um funcionário que foi numa cidade aqui do lado de Camboriú, que se chama Tijucas. E nós sempre falávamos para ele, Luiz, não atende Tijucas à noite, porque lá é pauleira, assim, a cidade. E ele foi de noite um dia, chegou na frente da casa uma vendedora, calçaram ele, colocaram no porta-mala do carro e levaram tudo, só deixaram ele e o carro atirado lá na frente da rodoviária. Então, assim, cada um sabe onde seu calo aperta. Então, mas apareceu uma pessoa muito boa nesse lugar. Vale a pena? Vale a pena tu se expor, ir num lugar desse para dar chance ali pro azar? Então, é mais esses pontos, assim, que a gente cuida muito. Se aparecer um cadastro que tu não goste logo no formulário, o que a gente já deixa como resposta, assim, para o lead? Olha, o teu cadastro não foi aprovado. A maioria vai perguntar, por que não tenho restrição, não sei o quê. Aí tu já fala, olha, é uma empresa terceirizada que faz essa liberação para nós, e como é sigiloso, eles não nos passam o motivo. Então, ali a gente já termina com qualquer objeção que a pessoa tenha ali, referente à aprovação do cadastro. Porque é muito aquele ponto ali de tu entender se realmente vale a pena ou não. Por exemplo, o Fred, lá nas antigas, ele ia em Itajaí, num morro, e a guria vendia super bem, só que ele tinha muito medo de ir. Aí um dia a guria falou, não, pode vir, sobe que todo mundo já sabe o que tu faz. Aí foi que ele não abandonou a menina, porque é a questão da tua integridade, tu ter medo, enfim, de algo assim. Então, assim, nem todo dinheiro vale a pena pelo risco que tu pode correr dentro disso, né? Então, qualquer coisa, de qualquer objeção, tu já consegue matar com essa frase. Olha, é uma empresa terceirizada, então a gente não tem acesso ao motivo. Então, a pessoa já acaba desistindo também. Vamos ver o que a Fábio mandou aqui. Ó, a Fábio conseguiu se associar. Em São Paulo é SPC Brasil. Se tiver alguém aqui de São Paulo, a menina me atendeu e está me ajudando muito. Cada região é diferente. É isso aí. Cada região do Brasil e de São Paulo, principalmente, que eu acredito que tenham várias CDLs ali também, né? Porque é gigante. Então, Mas é pago, Mari? Para se associar no negócio, é pago? Depende muito do lugar. Por exemplo, aqui a gente paga, né, uma... É assim, ó, aqui em Santa Catarina, tu paga uma mensalidade e tu paga por consulta. Então, aqui, eu acho que é R$69,
e não é Santa Catarina toda, é o nosso CDL, até eu já vou complementar. É R$ 69,00 mais R$ 4,70 por consulta para a gente avaliar o SPC completo. Mais os adendos, que daí tu paga de R$ 1,90 a R$ 5,90 e nós utilizamos apenas um adendo, que é o de índice de pontualidade. A gente consegue ver o score da pessoa e a gente vê se ela paga em dia. Por que a gente vê o índice de pontualidade? Às vezes tem uma pessoa que tem uma restrição só que o resto tudo preenche dentro do perfil que nós queremos atender. E a gente faz essa consulta e a gente vê que os pagamentos dela estão em dia, está tudo certo, e realmente faz sentido aquilo que ela nos passou. Então, nesse caso, a gente faz a aprovação. Mas, complementando a tua pergunta, nos outros estados e também em outras regiões, porque eu falei isso agora, eu descobri que nós temos uma mentorada aqui perto, que ela paga, por pacote. Ela paga a mensalidade, por exemplo, a 129, ela tem X consulta, ela paga 200 a Fabrícia, tem Y consulta. A Fabrícia mandou aqui, ó, ela paga 190, 7,68 a consulta e vai descontando desses 190, dá 24 consultas. E ela tem de toda a região de São Paulo, o contato dela ali. A Kate já paga R$30 de mensalidade e R$8,90 por consulta. Então, ele varia muito de cada região do Brasil. Só que, assim, esse é um custo que a gente não abre mão de ter. Não abre. Tu faz algum tipo de consulta, Babi? Não? Não. No começo eu tentei ver isso daí, mas aí eu vi que era pago, daí eu não estava conseguindo. E aí, no começo, o que eu fazia? Eu pedia para elas mesmas entrar no score dela pelo SPC, porque dá para a gente ver o nosso pessoal, né? E elas tirarem um print para mim. Aí me mandava o print da pontuação, das coisas que aparecem lá para ela, né? Só que isso também era uma coisa que estava barrando, entendeu? Aí eu parei. A questão é que o que elas conseguem ver é do Serasa. E o que acontece? O SPC e o Serasa são diferentes. Serasa é mais instituição financeira, banco, empréstimo, telefonia. E o SPC são mais comerciais, então lojas, outras empresas de consignação, acabam colocando tudo, fazendo todos os registros no SPC. Então, se a pessoa não compra nada grande, não tem empréstimo, alguma coisa, o score delas vai estar ok, entendeu? Então, por isso que é importante, assim, nós já fizemos testes comparando o SPC, o Serasa, o Boa Vista e o SCPC também. Então, realmente o SPC é o que nos traz dados, assim, mais concretos da pessoa, entendeu? Eu não abro mão, e é algo que eu falo para vocês, que esse é um custo que tem que ter, porque às vezes a pessoa vai lá, fala que não tem restrição, que não tem problema, quando tu vai ver, é mentira. E acontece, tá? Por mais que a gente passe por todos esses funis ali, tem gente que mente. E aí, às vezes, tu tá entregando a tua mercadoria ali, uma maleta, para uma pessoa que vai dar fim nisso, entendeu? Ou vai ficar inadimplente ou vai sumir com a maleta. Então, esse é um ponto primordial, assim, que tem que ter. Ó, vamos ver o que a Fábio falou. Já passei de 24 consultas em uma semana, que bom. E não dá para abrir mão mesmo. Já peguei gente devendo semijóias. É isso aí. E elas mentem mesmo. E até a questão, quando tu faz a consulta, a gente olha também, a gente já vai chegar aqui, ó. Já deixei para frente. Antes de fazer a consulta, o lead foi lá e preencheu o formulário, tu gostou do formulário. Antes da gente fazer a consulta, se a pessoa colocar lá na opção, tem restrição? Não sei. A gente nunca vai fazer uma consulta se a pessoa fala que não sabe que tem restrição. Porque já aconteceu do lead, a pessoa não saber o que é restrição. E aí coloca que não sabe. Então, a gente sempre vai lá e pergunta, viu? Aqui tu colocou nesse campo que não sabe se tem restrição. Se eu mandar dessa forma, como é uma empresa terceirizada que faz a liberação para nós, eles acabam nem consultando. Então, tu me passa aqui se tu ficou com alguma conta em aberta numa loja, em alguma outra empresa de semijoias, porque eu mesmo já completo aqui para ti, porque daí a chance de ser aprovada é muito maior. Mentira. A gente só quer saber isso mesmo para
para não ter um custo a mais caso a pessoa realmente saiba que tem restrição. Tem aquelas que vão dizer, ai, não tem, eu não sabia que era isso, e tem aquelas que vão começar a falar o todo. Aí tu fala, ai, beleza, então, vou ajustar aqui para ti e já vou mandar para análise. Depois tu só volta falando que não foi aprovado. Porque senão, o que acontece? Tu começa a ter muito volume, que nem a Fábio ali falou que fez as 24 consultas. Eu não sei como é que foi esse teu processo essa semana, mas tem que cuidar, porque senão começa a virar muito custo dentro da tua operação. Tu teve o custo de fazer um tráfego pago ou de pagar uma influencer ali para trazer gente para o teu Instagram, enfim, para o teu WhatsApp, aí tu vai ter mais o custo da SPC, então tudo acaba virando custo. Tu sempre tem que tentar evitar esses pontos que, no caso, agora é o ponto de restrição, que ele é o mais importante para nós. Então, sempre ter essa conversa. E também, antes de fazer a consulta, o que a gente faz? Viu? Eu vou fazer a consulta, eu vou mandar o teu cadastro para análise aqui, e a única coisa que eu queria só conversar contigo é que após ser aprovado, a gente vai precisar finalizar o teu cadastro e eu vou precisar solicitar alguns documentos. Tá tudo bem para ti? Porque daí, caso a pessoa queira fazer algum problema, tu já nem consulta, entendeu? Só que quando a gente já chega até esse ponto, já criando relacionamento com o lead, dificilmente ele vai querer fazer problema. Mas já deixa tudo bem claro. Depois eu só vou precisar de alguns documentos para finalizar o teu cadastro, depois que tu fazer a aprovação da tua maleta. Entendeu? Aí a pessoa deu ok, tu vai lá e vai fazer a consulta. Dentro dessa consulta do SPC, até já vou colocar aqui para vocês, o que a gente leva em consideração? O score 12 meses e o índice de pontualidade de pagamento, que é esse que a gente consegue ver as contas de dia a dia, se elas estão pagando tudo dentro do mês, se estão atrasando, tudo isso a gente consegue ter acesso também, porque assim, uma pessoa que está devendo uma conta de energia há mais de 90 dias, que é algo essencial para se viver, tem grande chance de deixar de pagar ou de demorar, ou ter um atraso também com os seus fechamentos. Então, esses são os pontos que a gente sempre analisa, a realidade dela, colocando a nossa também ali, os pontos que ela pode ser boa ou ser ruim para nós também. Então, esses dois fatores aqui, eles são primordiais também dentro da consulta do SPC. Como é diferente em cada lugar do Brasil, o que a gente indica para os mentorados? Vai lá no CDL, conversa com eles, explica que hoje tu está buscando uma consulta, que tu trabalha com consignação e que tu só precisa, além da consulta geral, ter acesso ao score 12 meses e ao índice de pontualidade de pagamento, porque eles já conseguem te indicar o melhor processo, o melhor pacote ali também para vocês. Vamos lá. Feito isso, a gente tem duas possibilidades. O cadastro não ser aprovado, que aí é aquela questão que tu vai falar aquilo que eu já expliquei para vocês, que não foi aprovado, porque é uma empresa terceirizada que faz a liberação e a gente não tem acesso ao motivo, e aí a gente já encerra, e aí nós temos o cadastro aprovado. Quando um cadastro é aprovado, as nossas meninas aqui já mandam um áudio para a pessoa: oi, Maria, tudo bem? Então, teu cadastro foi aprovado e agora a gente vai partir para a segunda etapa aqui do processo, que é a montagem das maletas. Então, para isso, eu queria saber hoje o que tu busca em relação a estilo de peças. Tu prefere peça mais robusta, peça mais delicada? Tem preferência de banho? Quer peças mais simples? Então, as meninas começam a gerar uma outra conversa. Eu falo que essa fase é aquela que a gente vai preparando o terreno para depois solicitar os documentos. É que nem o Fred falou, a gente dá e depois pede. Então, ali a gente vai criar mais um ponto de relacionamento focando na maleta como um objeto de desejo para depois ser mais fácil que ela envie os documentos para a gente. Então, tu foi lá, conversou, ela falou tudo que ela quer, as preferências, as meninas vão lá, pegam essas maletas que a gente já deixa pré-pronta, organizam com as peças pontuais ali que o lead pediu, e aí a gente manda um vídeo para a pessoa falando o nome dela, se vocês têm um espaço, enfim, que mostra um pouco da empresa, do showroom de vocês, ou se não tem foca na maleta também, não tem problema. E falando, ó, Maria, fiz aqui a tua maleta,
fiz bem de acordo com as peças que tu buscava, coloquei isso aqui, vai lá tirando, mostrando as peças, para que realmente ela sinta aquele desejo de receber logo essa maleta. E daí a gente pergunta, ficou de acordo? Tu quer que eu troque alguma coisa? Algo que tu não gostou? Algo que tu queira que eu troque? Por quê? Antigamente, o que a gente fazia? Conversava com a pessoa, fazia a maleta e mandava para ela. Às vezes a pessoa ficava um mês inteiro com essa maleta e não vendia uma peça porque ela não gostou. E aí ela recebia, ela não tinha nem coragem de nos chamar para avisar que não ia mostrar a maleta. Então a gente ficava contando com uma venda que não ia existir. E estava só tendo custo, porque a gente teve custo de trazer, custo de consultar, custo de tempo da funcionária, custo de entregar e depois o custo de buscar essa maleta. Então, a gente passou por 5 pontos de custos dentro da empresa. Então, a gente sempre tenta cortar algo o mais rápido possível. Já aconteceu aqui na empresa da gente fazer 4 maletas diferentes, inclusive eu saí da minha sala e vim montar uma maleta para a mulher e ela não gostou de nenhuma maleta. A gente não deu. Estava tudo aprovado, só que eu não ia ter mais um custo de levar essa maleta à toa. Então, realmente, a gente precisa do feedback e a gente deixa a maleta o mais bonita, do jeito que a pessoa solicitou, para que ela tenha mais chances de vendas também, tá? Então, gostou da maleta, tá tudo ok, tudo mil maravilhas, aí tu fala, ai, que bom, então agora eu só vou precisar finalizar o teu cadastro e para isso eu vou precisar das documentações. É aí que tu precisa prestar atenção, Aline. Pode falar, Babi. Então, mas para fazer a consulta não precisa da documentação? Como que faz? Mas aí tu vai ter os dados dela lá no formulário. Ah, tá. Ah, porque só precisa da numeração, né? Da numeração. O documento físico, que é onde que a gente vê que pega mais para elas enviarem. O formulário é bem pouco, assim, a questão de objeção que nós temos, é mais a documentação física. Só que, assim, a gente tem mentorados que solicitavam antes, logo no começo, os documentos. O que a gente identifica? Com a IA, a gente consegue ter um pré-atendimento muito positivo delas preencherem rápido o formulário e quando vai fazer um atendimento humanizado, o relacionamento rápido com ela gera rápido também a questão do cadastro. Então, esse é um ponto ali que é sempre importante ali, tu trazer a confiança dela desde o primeiro atendimento. Entendi. Eu vou depois abrir aqui o formulário também, vou dar uma pincelada com vocês. Fez a maleta, tá com a maleta pronta, aprovada, o que a gente vai solicitar daí? Os documentos. Documento com foto. A foto não pode ser tremida, não pode ser borrada, tá? Então, caso ali não seja bom, tu não esteja conseguindo enxergar, pede outra foto, tá? Então, documento com foto frente e verso. Pode ser carteira de motorista, carteira de identidade, carteira de trabalho. Comprovante de residência também. A gente acaba solicitando só aquela parte que aparece o endereço, porque senão elas tiram do negócio inteiro, do comprovante inteiro, eles não conseguem nem enxergar o endereço. Aí pedimos 2 telefones de familiares. O que a gente faz com esses telefones? Viu? Eu preciso agora de 2 telefones de referência de familiares. Por quê? Caso a gente tente falar contigo no teu celular e aconteça algo que tu perca, estrague, aconteça alguma coisa e a gente não consiga acesso contigo, a primeira coisa que nós vamos fazer é te chamar no Instagram. Tá, eu já vou chegar lá no Instagram. E caso a gente não conseguir o teu retorno no Instagram, a gente entra em contato com o telefone no telefone dos teus familiares, tá? Aí a pessoa vai falar, eu não tenho. Sempre alguém tem que ter. Não, é impossível alguém não ter 2 telefones de familiares. E aí ela vai passar para ti, vocês vão entrar em contato com essas pessoas. Não deixem de mandar um WhatsApp ou de ligar para realmente saber se tem associação com a pessoa. Porque lá antigamente também, aqui dentro do meu processo, já aconteceu de passarem telefones aleatórios, a gente não conferir, a gente perder maleta. Então, quando a gente liga, a gente consegue ter mais um ponto aqui de não levar uma maleta. Por exemplo, já teve um caso aqui que o telefone de referência era uma menina que estava devendo para nós. Então, provavelmente, essa colega também ia ser inadimplente. Um outro caso que a gente ligou também, ela passou o telefone da filha, e a filha falou, vocês não me trazem essas coisas aqui em casa, porque minha mãe pega de todo mundo e depois ficam batendo aqui no meu portão para eu pagar.
aí já foi um outro ponto que a gente preferiu nem levar para frente. Então, ali pelo telefone de referência, a gente já tem uma noção também do perfil da pessoa, né? Pela visão dos outros. Então, a gente acaba, dentro de todo esse processo ali, vocês vão vendo que a gente, qualquer objeção, qualquer coisa que possa nos afetar, a gente já vai deixando de atender esses cadastros. E o Instagram, para que ele serve? Nós tivemos uma mentorada de Salvador, a Paulinha, ela caiu num golpe de uma quadrilha e ela perdeu muitos kits. E ela estava com muito medo, ela parou o negócio dela, estava com pouquíssimas revendedoras, que daí foi o ponto que ela nos chegou até a mentoria, e a gente foi entender, foi estudar com ela, o que acontecia. Ela já solicitava o Instagram, mas quando a gente começou a olhar o Instagram dessas pessoas, uns não tinham fotos, tinham bem poucas fotos, todos, basicamente, os outros bloqueados, que daí ela falava que eram evangélicos, colocavam umas desculpas, assim, bem esfarrapadas, no caso, para não aceitar ela. Então, a gente viu que era um perfil da quadrilha. Então, todo mundo hoje que chega para nós, lá no formulário, nós solicitamos o Instagram, porque a gente já consegue dar uma olhadinha, e caso o Instagram for bloqueado, a gente pede para que ela desbloqueie e te responda. Tu vai lá mandar um oi e que ela te responda também. Porque teve uma mentorada nossa de São Paulo, ali da capital, mandou uma maleta para uma boutique. Quando chegou no dia de fazer a troca, ninguém mais respondia. Aí ela foi entrar no Instagram, chamou lá e as gurias da boutique falaram: olha, aqui ninguém pegou nada. Então, se passaram pela dona da loja para conseguir a maleta. E o pior, ela ficou mandando reposição o mês inteiro, porque a boutique tinha um monte de seguidor, enfim. Então, ela teve um erro brutal. Então, para realmente a gente entender que a pessoa que está falando contigo é a pessoa que está no Instagram, aí tu solicita ali, viu? Eu vou te mandar um oi lá no Instagram e tu me responde já para deixar salva a conversa, porque daí se acontecer alguma coisa ali com o teu celular, tu consiga ter acesso ao teu Instagram, antes de chamar os teus contatos de familiares, eu te chamo pelo Instagram. Então, a gente já consegue quebrar mais um ponto que era uma preocupação dessa mentorada. Depois que ela, já vou dar até o exemplo dela, depois que ela começou a fazer isso, ela se sentiu muito mais segura, ela trabalhava fora também, na época, ela saiu do emprego, ela me chamou semana passada que ela já quer fazer um outro processo da mentoria, porque ela já está no ponto de contratar. Em questão de 6 meses que nós trabalhamos, ela já está batendo 50 revendedoras. Então, é a questão, assim, daqueles pontos que tu sofrer, tu aprender e não deixar que eles te gerem um medo ou um trauma, porque senão tu vai ficar naquilo lá e tu nunca vai conseguir expandir o teu negócio. A questão do contrato, eu já mandei para vocês ali, né, no grupo, mas eu vou deixar lá no material também. O nosso contrato é o nosso advogado quem fez, ele é validado juridicamente, então você só tem que ajustar ali as questões pertinentes à empresa de vocês, aos dados dos clientes, ao comissionamento também, e hoje nós temos 2 formatos que nós trabalhamos aqui dentro, que é o contrato físico, quando os nossos entregadores vão até a casa da pessoa, aí eles só pedem o documento lá, para ver se realmente são os dados que a pessoa passou e se é ela mesma, e aí a pessoa faz assinatura direto com o entregador, e quando a gente faz alguma entrega por alguma empresa terceirizada ou por Correios, que a gente nem está fazendo tanto agora nesse momento Correios, porque está demorando muito, nós utilizamos a plataforma do ZapSign. Nós pagamos ela porque o nosso volume ele é alto, mas se eu não me engano, tu consegue fazer até 20 contratos lá sem pagar. Se eu não me engano, tá? Então, isso tem que entrar lá na plataforma e dar uma olhadinha. Então, para quem for fazer uma entrega terceirizada, o ZapSign, ele é muito bom. Por quê? Dentro desse processo, tu vai solicitar lá a selfie, uma confirmação dos documentos da pessoa. Eu vou mandar um vídeo para vocês também lá dentro do Member Kit, para vocês terem lá como referência, e vão pedir assinatura digital também. Pode falar, Lê. Ô Mari, uma dúvida. Quando a gente pede a referência, porque na verdade a gente até pede o contato e referência, mas eu nunca ligava antes. Ficava lá para uma possível, né, acontecimento. Quando a gente liga, no caso, você pede referência, você liga e você diz o quê? O que você pede para confirmar a pessoa?
Isso, tu vai falar, oi, dona Maria, viu? A Mari me passou o teu contato como referência. Oi, dona Maria, aqui é a Mari da Peta Semijoia. A Ana me passou o teu contato como referência aqui, falou que tu é mãe dela, tia, e eu gostaria de saber se eu posso deixar o teu telefone salvo aqui, porque se algum dia acontecer alguma coisa com o celular dela, para que a gente possa te avisar para te passar recado para ela. A senhora está de acordo? É basicamente isso, tá? E até Isso é bem mesmo, tem claro. mentoradas que acaba que diz, eu não mando. O que, que a gente começou a passar ali? Começa mandando um WhatsApp. Oi, tudo bom? Fulano me deixou teu contato como referência. Posso só deixar aqui salvo no nosso arquivo? Sistema. Deu, entendeu? No sistema. Tu fazendo isso, a pessoa normalmente, se ela não tem um bom relacionamento ali, ou ela não quer ficar com o nome dela linkado a isso, ela fala. Ela vai falar. Porque eu tive uma experiência, né, de uma que sumiu com a maleta, que ela, no primeiro mês, ela fez o acerto tranquilo, e aí, quando foi no segundo mês, ela desapareceu com a maleta. E quando a gente foi ligar para referência, porque ela sumiu de tudo, de Instagram, de tudo, era um telefone do Ceará. Ela morava em Natal e a pessoa era do Ceará. Então agora a gente vai começar a ligar antes. Quando fizer o cadastro, a gente já Antes liga de entregar a maleta. Certo. Ok. Porque depois não Vivendo e adianta, não. aprendendo. Depois não É que adianta. até foi bom esse ponto, Ali, levantar essa questão no meio da reunião, até para o pessoal não perder um pouco a explicação da Mari, porque isso aí é fundamental. Esses passos que a gente passa, realmente ali a gente chama de prova real, que é esse ponto da gente ligar, da gente chamar no Instagram, são pontos ali que realmente tu utiliza isso na prática mesmo. Não adianta tu saber na teoria o que fazer, porque nós já tivemos vários mentorados que perderam maleta por esse ponto, e outros que deixaram de perder por esse ponto. E sempre chamar ali no WhatsApp, quando a pessoa também deixa um endereço que é de um comércio, por exemplo. Nós temos um mentorado também de São Paulo, que a mulher passou um comércio de 40 e poucos mil seguidores, ela achou tudo lindo, as roupas tudo lindo, e ela foi lá e montou uma maleta linda, maravilhosa e mandou. Quando a mulher não respondeu mais, ela resolveu chamar o Instagram daí, e a pessoa disse, não, aqui não tem ninguém na loja que tem esse nome, não é da dona, não é de funcionário, não é de ninguém. E ela simplesmente não chamou e não soube que não era da pessoa, entendeu? E até eu vi que mandaram uma pergunta, e aí sobre a questão do endereço não ser no nome da pessoa. Já aconteceu comigo de uma revendedora de não ter um comprovante de endereço no nome delas, que morava de aluguel, e eu pedi o contrato de aluguel, porque a gente não sabe quem é quem, né? Eu disse, então, você pode me mandar o contrato, ou a foto do contrato de aluguel, que comprove que você tem um vínculo nesse endereço, né? Porque é difícil, né? A gente tem que se amarrar de todos os lados. Assim, hoje a gente não tem problema nessa questão de documentação em nome de terceiros, porque assim, aqui na nossa região, basicamente, se eu colocar uns 70% da população vem de fora e vive de aluguel, e a maioria é em nome dos donos, não passa ali as contas. Então, assim, a gente pode, se tiver um contrato, a gente sempre solicita algo no nome, então, assim, uma conta de telefonia, um contrato, uma conta de cartão de crédito, de internet, enfim, algo que vincule ao lugar. Se não tem, como é o nosso entregador que faz essas entregas aqui na região, aí ele acaba indo até a casa da pessoa e realmente entendendo se ela está saindo dentro daquela casa ou se ele acha estranho, ele não dá. Entendeu? Então, é mais esse ponto ali de como que vai ser essa entrega e vocês entenderem se realmente a pessoa está dentro daquela casa lá ou não. Já aconteceu conosco, por isso que eu digo que tudo que a gente faz é resultado de pontos que a gente já errou e já acertou dentro do nosso negócio. Já aconteceu da gente entregar uma maleta para uma menina que disse que trabalhava no mercado, ela saiu de dentro do mercado, e no outro mês a gente chegou no endereço que ela passou, não tinha ninguém, fomos no mercado, ela não trabalhava lá. Então, assim, caímos no golpe, perdemos uma maleta. Só que hoje a gente já não trabalha mais dessa forma. A pessoa trabalha numa loja. Não, beleza, a gente consegue levar na tua loja, desde que esteja tudo certinho aqui, comprovante no nome,
as referências deram o ok, a gente chega, o entregador entra na loja, olha, vê se realmente a pessoa está lá dentro, para ter aquela certeza, porque assim, é a nossa maleta, é o nosso dinheiro. Então, não tem que nessa hora, ai, a gente estava fazendo uma reunião, não sei, não lembro qual mentorado, mas falou, ai, a pessoa começou a colocar uma pressão e falar que estava precisando, que ia ajudar ela e não sei o quê, e ela tinha nome sujo. E aí a pessoa sumiu, acho, com a maleta, ou ficou, ficou devendo para ela. E daí é aquela questão que o nosso negócio, muita gente vem com aquele propósito de ajudar os outros, só que assim, tu acaba ajudando mais os outros e se prejudicando. Então, tu tem que ter esse contraponto, assim, é um negócio. E assim, por experiência, né? Essas que mais dizem, que vou fazer isso, vou vender, vou não sei o quê, as que dão mais problema. São as que dão mais problema, são essas. Eu tenho uma que ofereceu o céu e a terra, e tá me devendo R$300, e tipo assim, tá devendo e tô nem aí. Quando eu quiser eu pago, não vou pagar, e pronto, acabou-se. É bem esse isso. ponto aí que também tu consultando no SPC, sendo cadastrada lá, ficou devendo registra. tô Principalmente fazendo isso. agora, final de ano, porque todo mundo quer comprar uma coisa maior, enfim, ganha 10º já junto para comprar algo ou para fazer um financiamento, algo assim, e precisa do nome limpo. Então, final do ano, sempre a gente tem um grande, a partir agora de outubro, né? Já começa a ter uma vinda de um monte de gente querendo fazer renegociação e pagamento também. Eu disse aqui, eu vou registrar, porque até para evitar que faça com outras pessoas, né? Porque Claro, a gente já evita o problema de outra empresa. bem isso, né? Senão só aumenta deixa ela me pagar primeiro. Verdade. Ó, a Fábio falou aqui, ó, que o Zapsign ela tá usando gratuito e dá para fazer 25 assinaturas. Eu vou gravar um vídeo para vocês, vou disponibilizar ali mostrando o Zapsign como que a gente usa bem certinho também. Quem usa o Dynamic, o sistema, ele tem ali uma ferramenta de tu enviar o contrato. Por que a gente não utiliza? Porque ele, assim, a gente tem o nosso advogado aqui, ele, se tu for ver, ele não tem nenhuma validade legal, porque a pessoa vai lá e só faz uma assinatura. Quando tu não tem a selfie, fica muito a questão da tua palavra contra a da pessoa. E daí fica aquela questão, porque nós já sofremos com isso também, da pessoa falar, não fui eu que assinei. Aí eles falam, mas tem o ID da pessoa, tem a localização, vários pontos lá que utilizam. Mas é muito a questão da cabeça do juiz também que vai te atender caso der algum problema, né? Então, assim, a gente foge muito do que pode dar problema, do que a gente já teve problema. Então, hoje nós preferimos pagar uma plataforma que nos traz mais segurança, que realmente ali não tem argumento contra o fato da pessoa ter feito uma selfie, né? Então, nos traz muito mais segurança nesse processo. Dá para fazer a selfie também, Fábio. E tem mentorados que fazem pelo Gov, porém, todos sentem muita dificuldade, porque muita gente não sabe a senha, e aí acaba desistindo também por achar mais difícil. Então, nesse processo também, a gente tem que ver o que é o caminho mais fácil, porém, o que nos traz mais segurança também, porque daí o Gov não tem mensalidade, né? Dá para fazer direto lá. Então, ali, tu tendo o contrato pronto, o que a gente faz? Nós sempre mandamos antes para a revendedora ler, já tirar as dúvidas conosco, e aí depois a gente já parte ou para entrega ou para retirada também aqui no escritório. Por exemplo, a Babi tem um espaço físico, quando é assim que tu tem o espaço, tu pode oferecer para a pessoa vir aqui escolher as peças. Entendeu? Tu faz todo o cadastro, deixa tudo pronto, que nem hoje à tarde veio uma corretora de imóveis aqui de Balneário Camboriú e veio escolher as peças dela. A gente gosta, a gente predetermina uma hora de atendimento e a gente gosta quando elas vêm porque acaba sendo muito mais assertivo. Então, ela veio, ela escolheu peças que a gente nem colocaria na maleta dela. Então, provavelmente ali as vendas delas vão ser muito maiores do que se fosse a gente escolhendo. Só que a gente sabe que não é a realidade de todo mundo hoje ter um espaço para esperar o cliente, né? Mas dentro desse processo, dentro desse passo a passo que a gente passou aqui para vocês, com certeza, assim, essas objeções de documentação, tudo isso vai se quebrando. E é o ponto de relacionamento desde o início e depois
Na próxima aula, a gente vai trabalhar também o pós ali, o depois de quando se torna uma revendedora, como a gente ter esse relacionamento a longo prazo com ela, porque é isso que vai gerar, vai trazer a diferença das demais marcas que a gente vê hoje, que é tudo muito robotizado, é tudo muito pronto, aquele texto gigante que ninguém lê, é relacionamento. E quando se é pequeno, a gente vê no negócio dos mentorados, que são menores, eles têm poucas revendedoras e o ticket ele é muito maior. A gente vai ver, é relacionamento. É tu ter proximidade com aquela pessoa, tu entender o que ela busca, entregar para elas as peças que ela tem mais venda, isso que vai gerar vendas maiores. Ó, o Camilo fez uma pergunta aqui, Fred. Tem quantidade ideal de revendedora de acordo com a população da cidade? Eu vou te falar, aqui em Santa Catarina tem uma cidade que é da lingerie, Ilhota. E ali a gente tinha 4 revendedoras na mesma rua. E nenhuma se batia com a outra, porque Ilhota é pequena, então uma trabalha em Gaspar, a outra trabalha em Itajaí, a outra trabalha em Ilhota. Então, assim, é a questão de não começar a se prejudicar. Mas eu não acredito muito nisso, de um número ideal para cada cidade. A cidade do Fred, quantos habitantes tem Uruguaiana? Quantos vendedores que vocês tinham lá para o último? Até para estar passando esse feedback, nós, lá em Uruguaiana, nós já chegamos a ter 300 revendedoras em 150 mil habitantes, porém, nós não era a maior empresa da cidade. Entendeu? Então, esse é um ponto ali que nem mesmo ali, eu acho que ele colocou a quantidade de habitantes. 80 mil. Olha, com 80 mil habitantes dá tranquilo para te trabalhar com 200 revendedoras ali da tua marca, bem tranquilo. E outra, possivelmente deve ter cidades próximas, né? Então, tu pegar e dividir ali, tem bastante ainda caminho para se escalar até chegar em 100 revendedoras. Outro ponto também, nós temos mentorados e nós procuramos cada vez ir ajustando muito isso. Eu tenho mentorados que têm cidade de 100 mil habitantes, que ela tem 75 revendedoras com ticket médio de 2,5 cada. Então, é muito esse ponto de tu ir ajustando também a qualificação das tuas revendedoras, tem muito potencial para estar estruturando e crescendo isso. Ele pensou que daria para colocar 20 lá. Eu só falei, coloca um 0 a mais aí. Não, dá colocar sim. mais, gente, tranquilamente. E dificilmente, principalmente em cidade grande assim, tu vai ter problema, e uma tá vendendo. Elas não são pessoas extremamente que não vão ser concorrentes uma das outras, que nem eu falei, numa rua a gente tinha 4 revendedoras e nenhuma era concorrente uma da outra, e todas sabiam que uma vendia e a outra vendia, porque a gente ia fazer troca, a gente parava o carro e ia de a pé, assim, uma basicamente no lado da casa da outra. Então, e é como nós falamos, até mesmo para complementar, a nossa região aqui, onde nós moramos, em Camboriú, em Santa Catarina, é uma passagem de todo mundo que vem de São Paulo e do Rio Grande do Sul, todo mundo quer atender essa região, uma passada. Então, tem muitas empresas atendendo. A grande vantagem de quando tu atende a tua região é que tu vai achar meios de se destacar. E esse é um ponto que a gente sempre vai fazendo dentro do nosso mercado. Porque se tu é uma empresa que tu vai mandar por correio, por transportadora, e tu tem uma que te entrega de uma forma muito fácil, tem uma forma de tu chegar nessa empresa muito fácil também, tu tem um bom atendimento, tem o produto que teu público busca, tu tendo tudo isso aí alinhado, tu consegue estar na frente do teu concorrente. Pessoal, dessa parte, desse atendimento, alguma dúvida, algo a mais para colocar? Porque eu quero mostrar para vocês rapidão aqui o nosso formulário, também pontuando algumas coisas para vocês. Pode falar, Magna. Magna. Ah, tá, foi sem querer. Alguém mais? Não, que bom, estamos todos sem dúvidas. Vamos lá para a parte do formulário. Aqui temos, então, o nosso formulário, tá? Que nem eu falei. Temos aqueles mentorados que vão lá no negócio. Eu tenho 5 que congregam na mesma igreja, uma delas é pastora e moram tudo perto uma da outra.
Tu viu hoje, é difícil ter esse problema de concorrência, porque se elas não pegarem da tua empresa, elas vão pegar de outra empresa, então que seja da nossa, né? Aqui, ó, formulário. Como eu falei, às vezes a gente vai lá, pegamos muitos mentorados novos que pegam uma empresa aleatória e copiam de ponta a ponta o formulário deles, sem mesmo saber o motivo daquelas perguntas. Então, aqui no nosso, a gente é bem direto, porque também existe uma taxa de evasão muito alta quando se tem um formulário muito extenso. Então, o que nós solicitamos aqui? Nome completo, WhatsApp, qual o seu e-mail? Por que a gente solicita isso? Porque nós fazemos um trabalho de remarketing com o lead também. Então, quando ele não consegue, enfim, não se torna uma revendedora, depois a gente faz todo um trabalho dentro do nosso CRM, enfim, com disparos, a gente faz disparos por e-mail também. Então, esse é um outro ponto. Caso tu não vá ter essa estrutura de imediato, é um ponto que tu nem precisa ter. Tudo que tu não for usar, tu não precisa solicitar. O arroba do Instagram, que é aquele ponto ali que se for aberto, já consegue ter uma noção ali da pessoa, lugar que ela frequenta, a forma de, enfim, de falar, de se expressar, tu já tem uma breve noção do perfil dela. CPF, que a gente vai utilizar para fazer as consultas. A idade, que é muito importante para a gente estudar conforme todos os outros pontos. O ponto principal aqui, se a pessoa tem alguma restrição no nome, e se sim, qual que seria a restrição, se ela possui filhos e a quantidade, a renda atual dela, a profissão, se ela já trabalhou com vendas anteriormente, e a renda familiar, daí que é dela, do marido, enfim, de quem mora ali na mesma casa, e o endereço completo, tá? Todos esses pontos, a gente depois vai bater conferência com os documentos que ela passou. Então, não tem necessidade de agora a gente mandar um formulário, solicitar já os documentos, sendo que o que a gente precisa, a gente já solicita aqui, tá? Então, assim, ó, ele é um formulário que a pessoa, em menos de 2 minutos, vai conseguir responder. Muito objetivo, a pessoa já entra aqui, já vê tudo o que precisa responder, não fica naquela incerteza, será que agora vai terminar? Será que falta muita questão? Essas questões ali, eu não sei como é que são os formulários de vocês, mas se quiserem depois, mandem lá no grupo os links, os formulários, a gente dá uma olhadinha também, mas basicamente hoje vocês já podem levar em consideração esse, porque quando tem algumas perguntas assim, qual que é o seu sonho se você pegar a minha marca para vender? Hoje ninguém mais tem tempo para ficar respondendo isso. Se alguém está pegando algo para vender é por 2 motivos. O primeiro, porque está querendo uma renda a mais para agregar na renda dela principal, ou 2, porque ela gosta da tua marca, se identifica e quer vender. Por exemplo, a mulher que estava aqui hoje no escritório, ela não precisa vender. Ela tem uma boa renda, a gente já conhece ela aqui da região, só que ela pega porque ela já comprava da nossa marca e ela quer para oferecer para as amigas dela, enfim, para o pessoal da imobiliária que ela trabalha. Então, esses 2 pontos. Então, não tem por que a gente ficar solicitando mais coisas e fazendo a pessoa responder, perdendo tempo respondendo coisas que nem vão agregar ali nos pontos que a gente vai utilizar para fazer a análise desse perfil. Do perfil aqui do formulário, alguma dúvida? Não, tudo certo. Então, acho que a gente já pode ir para a parte do atendimento do cliente final, né? De vocês aqui, quem que trabalha, além das revendedoras, com a venda final para o cliente? Babi, Kate. Tá, esse é um ponto, até para quem não trabalha, pensar como uma forma de agregar, porque tu já tem a mercadoria, tu tem revendedoras, quando tu tem um espaço físico, realmente é mais fácil, mas tu ter essa opção de criar clientela, tu acaba trazendo depois revendedoras de uma forma mais fácil também. A gente tem como exemplo a Letícia, essa mentorada até que foi conosco para São Paulo, só que ela tem um espaço físico, mas antes ela fazia venda, saía vendendo de porta em porta, e ela criou uma estrutura bem grande de clientes que até pouco tempo atrás ela nunca precisou fazer um tráfego pago, porque ela trazia clientes, revendedoras, porque conheciam a marca dela, e depois com a influencer também ajudou a intensificar. Então, esse é um ponto. Tu já tem a tua mercadoria ali,
tu pode agregar fazendo alguma venda por meio de live ou venda direta, ou colocar dentro de um catálogo também, que eu acho que dinheiro é dinheiro, né? Da onde vir tá ótimo. E quando a gente faz uma venda direta, ainda não tem o desconto de comissionamento da vendedora. Então, isso auxilia muito também. E quando tu tem um espaço físico, que tu tem um aluguel, que tu tem um funcionário, eu acho que o funcionário ele tem que se pagar, tu tem que dar um jeito de pagar a estrutura que tu tem também já com essas vendas, porque vai te auxiliar muito. Por exemplo, a Lê, ela chegou de São Paulo, ela postou uma foto com umas pulseiras no braço, ela já vendeu 15 pulseiras, no outro dia ela fez uma live, vendeu mais 10 mil, então, assim, em questão de 2 dias, ela bateu quase 15 mil reais de vendas. Então, ajuda muito na questão dos custos que ela tem de toda a operação dela. Então, é um ponto a mais também para se pensar ali em agregar no processo. Fred, tu quer já passar ali o material? A gente já vai explicando. Esse aqui eu vou passar lá já vou até colocar subir na plataforma para vocês. Eu vou parar aqui a gravação para nós. Aqui finalizou, né, Mari?